dando continuidade ao que eu estava falando, em 77 foi lançada essa forma impressa que antes, antes era ah, antes eram anotações feitas pelo Lions para os cursos de ciência da computação, que ele montou isso e organizou isso na forma de um livro, na forma de um livro que ele menciona isso na forma de um livro e ele organizou as anotações que ele fazia para aulas de ciência da computação. Então, depois, a faculdade onde ele estava obteve o código-fonte do Unix em 1975. É, em 1975 e com restrições, é, com restrições da TIT e essas restrições de natureza monopolista. Tô lendo aqui a descrição da Wikipédia, tá? O código veio com restrições, é, restrições comuns de uma empresa de infraestrutura e telecomunicações, provedor de infraestrutura e telecomunicações, que é o caso da AT&T. E não era permitido. E uma empresa como essa, por questão de monopólio, uma empresa como essa, ela não era permitida trabalhar em outra área. Então, até essa época, o código-fonte do Unix ele era disponível para o ambiente acadêmico, para os alunos estudarem. Porque tinham restrições por a AT&T ter um monopólio de telecomunicações nos Estados Unidos. Por esse motivo, ela não tinha permissão de trabalhar em outras áreas. Não era permitido que a AT&T fosse vender, comercializar software, para manter o foco na área de telecomunicações. Então até por isso o Unix era disponibilizado com código-fonte, era disponibilizado abertamente, ele era disponibilizado para as faculdades, porque a AT&T ela não tinha liberdade para obter lucro da venda de software, por leis de monopólio dos Estados Unidos, por eles já estarem dominando, controlando essa área de telecomunicações. Então, é, também por isso o Unix passou a ser licenciado através de outras subsidiárias. Então, quando esse livro foi lançado no grupo de usuários Unix da Usenix, né, lançado, foi divulgado no grupo de usuários de Unix, né, e Usenix Newsletter em março, e também na Usenix Newsletter em março de 1977. Em março de 1977, ele foi anunciado a disponibilidade do livro para pessoas que possuíssem licenças do Unix. Então, então foi muito falado na época, foi uma coisa bastante interessante. Só que teve essa questão na época que esse livro ele só estaria disponível para pessoas que só seria disponível para quem tivesse uma licença do Unix que permitisse ter acesso a esse código-fonte. Então, por muitos anos o livro do Lions sobre o Unix, ele acabou sendo a única documentação do kernel do Unix
disponível fora da Bell Labs. E, e ele só era disponível, só era disponível para quem para salas de aulas de faculdade que tivessem a licença do Unix sexta edição. E aí eles teriam a possibilidade de ter acesso ao código-fonte, teria o direito para isso. Fora isso, ele não poderia ter acesso ao livro, ter acesso ao código-fonte do Unix, no caso, que foi impresso no livro. Até que na sétima edição, até que na licença da sétima versão do Unix, esse tipo de uso especificamente foi excluído. Então esse livro ele era baseado na versão anterior que tinha uma licença mais aberta que possibilitava isso. Só que a partir da sétima edição já não era mais permitido. Então esse livro ele foi compartilhado através de cópias Xerox que os alunos tiravam escondidos, eles passavam um para o outro de forma escondida porque era restrito, ele foi literalmente proibido. Por causa de, além das explicações, ele vem com código-fonte do Unix comentado, e esse código-fonte é propriedade intelectual. Então essa licença, essa restrição, ele foi bastante discutida, vem sendo bastante discutida até hoje, até influenciou bastante na criação do software livre, da Free Software Foundation, do Linux, do GNU. Então, em 1979, a TIT anunciou a versão 7 do Unix na Usenix de junho de 1979. Informou que o uso acadêmico da licença não é mais automaticamente permitido o uso na sala de aula. Ou seja, a partir da sétima versão do Unix, quem tivesse a licença do Unix poderia utilizar o sistema operacional, mas faculdades que tivessem essa licença poderiam utilizar nos seus sistemas, mas não poderia usar o código-fonte em sala de aula para estudos. Esse tipo de uso foi proibido, e junto com isso a proibição de livros que tivessem o código-fonte, que é o caso do livro do Linus. Então, por isso, toda essa história dos estudantes que copiavam escondido, passavam um para o outro que ninguém podia ver. E, como eu falei antes, por causa dos efeitos dessa licença, que o autor Andrew Tannenbaum decidiu criar o sistema operacional Minix e usar o código do Minix nas aulas de sistemas operacionais e, consequentemente, no livro dele. Então, na sétima edição, a TIT, quando lançou a versão 7, o Unix ele já foi visto como um produto comercial. Ele já era visto como produto comercial valioso, como uma propriedade intelectual valiosa, o código-fonte do Unix. E, e o código-fonte da versão 7 do Unix foi proibido de ser utilizado para estudos em cursos, em faculdades, em livros, não podia mostrar parte do código, não podia comentar. Que seria equivalente a hoje, seria nessa época, depois da proibição. Apresentar um livro desse ou discutir isso numa sala de aula seria como, por exemplo, um professor pegar o código-fonte do Windows e colocar na sala de aula para explicar. Não pode. Não pode.
causa mesmo que ele tivesse acesso, o Personal XZ comentou que deu para perceber como é que surge a pirataria. Isso aí, sim, sim, sim. É, pelo menos a pirataria do código do Unix surgiu dessa forma, como estudantes buscando estudar e aprender mais sobre isso. Sobre o sistema, coisa que antes eles podiam fazer. Porque o conhecimento ele era disponibilizado nas faculdades. Aí depois veio essa visão de que o código-fonte de um sistema operacional é um produto extremamente valioso, de propriedade intelectual, que nesse ano, nessa época, ainda não se tinha essa ideia tão bem quanto hoje. Hoje nós vemos aí o Bill Gates, que ficou anos como o mais rico do mundo, tendo como principal produto o Windows e também grande parte da fortuna dele veio na época do DOS. É, com a comercialização de sistemas operacionais. Vemos o pessoal do Google com o Android que ajuda a movimentar milhões no ecossistema que está em volta do Android, iOS. Temos a própria história da Apple, o sistema operacional. E hoje nós temos essa consciência do valor de um sistema operacional, de tanto para mercado. Só que nessa época, Bill Gates não era mais rico do mundo, não tinha Microsoft, não tinha Apple valendo 1 trilhão, não tinha, nem sei o valor atual, mas não tinha um Android na mão de todas as pessoas, na mão de metade da população mundial. Posso estar falando besteira aqui, mas não tinha um celular com Android, um dispositivo com Android na mão de quase metade da população mundial. Se eu estiver falando besteira, alguém corrige aqui e coloca o correto. Mas é uma força de expressão, uma quantidade muito grande de pessoas, todo um mercado baseado no valor de um sistema operacional. E nessa época anterior ainda não se tinha essa visão da forma que nós temos agora. Nessa época não tinham pessoas se tornando mais ricas do mundo vendendo sistema operacional. A TIT já era uma empresa muito grande, mas por comercializar infraestrutura de telecomunicações, não era telefonia propriamente dita, não era ganhando dinheiro com o sistema operacional. A própria IBM ganhava dinheiro, mas era mais vendendo máquina, vendendo máquina. IBM também tinha essa visão. Era vendendo máquina, vendendo computador. Então, várias pessoas importantes na história do Unix, como Peter Salus, Dennis Ritchie, Bernie Goodhart e vários proprietários do Unix, como vários proprietários do Unix e distribuidores de versões do Unix, como a TIT Novell, Santa Cruz Operations, que era do Santa Cruz Operations era responsável pelo SCO Unix, Unixware, SCO Unix, Xenix. Que até mais tarde, quem acompanhou a história do software livre, essa SCO teve alguns processos de ligação com a Microsoft e coisas do tipo. As pessoas importantes do Unix, por muitos anos, eles defenderam que esse livro deveria ser publicado oficialmente. Deveria ser permitido que esse livro fosse publicado oficialmente. Uma grande quantidade de pessoas importantes no desenvolvimento do Unix, inclusive empresas, eram a favor de que esse livro fosse disponibilizado oficialmente em 1996. Então, isso 20 anos após essa proibição, né? As coisas foram mudando e empresas e pessoas passaram a ter interesse que esse livro ficasse aberto.
Então, em 1996, já tinham passado vários anos, aquele código já era um segredo comercial, ele já estava defasado, já era uma coisa que seria útil para estudos, mas que para interesse comercial talvez já não houvesse tanto, porque já tinha passado 20 anos. Então ele foi. é, Em 1996 ele foi publicado novamente, foi republicado. A SCO, Santa Cruz Operations, autorizou, autorizou o lançamento. Autorizou o lançamento da edição de 20 anos desse livro com o código-fonte da sexta edição do Unix. E ele autorizou a disponibilidade do código-fonte de versões chamadas versões antigas, versões ancestrais do Unix, versões antigas, versões legado, não código atual, não código atual sendo comercializado atualmente, mas versões antigas até a sexta edição ele foi permitido. Foi permitido e foi publicado pela Peer-to-Peer Communications. E essa edição inclui os comentários do Michael Tilson, da SCO, o Peter Salus, Dennis Hitch, Ken Thompson, Peter Collison, Greg Rose, Mike O'Deal, Bernd Goodhart e Peter Handless, pessoas bastante importantes na história do sistema operacional Unix. Então, até que o que ocorreu foi que passou 20 anos e eles permitiram que esse livro voltasse a ser publicado. Então, uma coisa bastante interessante aqui nesse livro é que tem uma parte do livro, uma parte do código aqui, que tem um comentário no código, um comentário do código dizendo você não é esperado que você entenda isso. Como eu falei antes desse comentário, é para você entender a complexidade de que é estudar um código-fonte de sistema operacional aqui, um sistema operacional antigo. Então tem uma parte do código que está escrito se um novo processo for parado por causa. Se um processo for parado por causa disso, setar a stack level para a última call e é esperado que retorne quando for executado imediatamente após a call atualmente retornar da última rotina. Aí tem essa explicação aqui embaixo, tem um comentário dizendo não é esperado que você entenda isso. Para você. Só um detalhe aqui, uma parte do código, né? Que você entender a complexidade disso. Continuar investindo no canal, que é uma coisa que eu faço no meu tempo livre. Então, eu vou lançar 4 cursos gratuitos. Vão ser como workshops gratuitos que eu vou fazer na forma de lives. Vai ser sobre Linux. O segundo vai ser um curso gratuito de introdução à programação em Python. Vai ter também um terceiro que é um curso preparatório para quem sabe alguma coisa de programação, saber o que fazer para entrar no mercado de trabalho. E também eu penso em fazer um quarto que é uma introdução à segurança de redes com Kali Linux. Mas é introdução mesmo, é coisa mais para iniciante. Depois, futuramente, eu pretendo fazer cursos pagos também, me aprofundando também. Só que esses que eu estou falando aqui, eles vão ser gratuitos. Então, quem estiver assistindo, tiver interesse maior em uma área ou em outra, pode deixar algum comentário nesse ou em outros vídeos. Que assim eu posso ficar sabendo qual conteúdo as pessoas têm mais interesse. Se é Linux, se é programação, se é Linux, se é programação, se é segurança da informação, segurança de rede, ou se é conteúdo mais voltado para mercado de trabalho, pessoa que quer trabalhar na área. Então, então
Então, a princípio é isso. E eu tenho um grupo de programação no WhatsApp. Como eu tô aqui pelo celular, eu não tô com um link aqui que eu possa mandar. Mas eu tenho um grupo no WhatsApp. Quem quiser esse grupo pode deixar o comentário, pode deixar depois o comentário. Qualquer vídeo meu, eu falo, me manda o link do grupo que eu mando no vídeo. Comentário só para não esquecer, porque no vídeo de Python tem o link lá. É o grupo de Python e o grupo de Django. Se o grupo de Python estiver cheio, entra no grupo de Python e Django, desenvolvimento web, que eu compartilho conteúdo sobre programação lá. Tem um grupo de Linux também. Quem tiver interesse pode perguntar que eu comento aqui. Que eu comento aqui. Então, eu vou fazer esses 4 workshops gratuitos, vão ser lives que eu vou falar sobre esses assuntos. E aí, dependendo do interesse das pessoas, quando eu fizer, pode ter mais vídeos e eu acabo fazendo uma série. O